Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, Haribo, Haribo. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as bênçãos para todas as pessoas que estão se iluminando, né? Pessoas que estão buscando sinceramente a vida espiritual, fazendo o seu serviço devocional, se posicionando nesse planeta Terra, nessa escola linda, onde o espírito, através dessa forma humana, vai obter, né, o mérito, o crédito, a qualidade específica de se tornar um devoto puro de Deus. Krishna, ele pede, né, que sejamos almas raras nesse mundo, almas que realmente estão dedicando o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência para não só compreender, né, o assunto espiritual de uma maneira mais absoluta, como também para levar essa mensagem divina para todas as pessoas que ainda, né, estão em ignorância ou que estão sinceramente procurando. E daí Krishna vai fazendo os arranjos, ele é a super-alma no coração das pessoas. E de repente a pessoa está aqui ouvindo essa palestra e eu também estou fazendo uma palestra, não sei quem está ouvindo, mas isso não importa, né? Não importa quem está dando a palestra, nem quem está ouvindo, mas sim que a mensagem divina está sendo transmitida. Da mesma forma, quando Krishna esteve aqui há 5.000 anos atrás, ou todos os mestres, né, que trazem essa potencialidade divina, mas aqui no caso eu estou considerando o próprio Deus, o Senhor Krishna, ele veio, ele passou por esse planeta, executou seus passatempos, ele mostrou como é que é a vida espiritual em Vrindavana, no lugar mais elevado do universo, da existência, né? Não do universo, da existência. E daí também todo mundo que está nessa sincronia com Deus, ele não coloca o ego, né? Eu estou ensinando, eu estou apenas fluindo a minha realização, o meu amor, a minha energia. É igual uma flor falando, né? A flor fala, estou simplesmente emanando a minha fragrância, porque o espírito que tem uma realização de Deus, ele tem esse aroma espiritual. E daí, naturalmente, todos os dias, ele abre-se, né, nesse fluxo com a existência e emana a sua irradiação, vamos dizer assim, a sua vibração. E aí,
essa flor, né? Vamos dizer que você cheira a fragrância dessa flor, mas ela não está importando se você está gostando, se você não está gostando, se alguém veio cheirá-la ou não. A flor simplesmente está manifestando a sua fragrância, certo? Esse é o exemplo mais tranquilo e simples sobre Deus, né? Deus é Deus e Ele está sempre emanando amor. Se você quer receber esse amor de Deus, você se aproxima dele. Isso que se chama rendição. Você se rende a Deus para sentir o aroma da felicidade, o aroma da completitude, o aroma da integração completa com a existência. Certo? Então Deus é essa flor suprema, né? Flor de lótus, né? A flor de lótus está sempre emanando esse perfume supremo. E se você quer receber o amor de Deus, você se aproxima de Deus. De uma forma, assim, do coração, né? Quando você vê uma flor e aquela flor tem um cheiro, você simplesmente vai ali, que maravilha, né? Assim também, quando você se aproxima de Deus, você fala, que maravilha, pessoa suprema, nada desse fanatismo, dessa loucura. Deus, Ele quer que nós nos aproximemos dele com o coração, tranquilos, certo? Porque, na verdade, nós somos partes dele, estamos conectados com ele. Então, a aproximação significa que você se junta a Deus para emanar a fragrância divina junto com ele. Isso que se chama a potência do Espírito. Seja um espírito, né? Seja uma flor no jardim de Deus. E Deus vai estar sempre cultivando a sua flor, sem falar assim, essa flor é mais importante que a outra, ou é mais bonita, ou eu tenho preferência por essa flor, né? Diz que Deus ele tem preferência por Tulasi, né? Tulasi é a plantinha que faz a japa. É porque Tulasi está relacionado com Radharani, né? Então a gente nem pode ser uma plantinha para competir com Tulasi. Mas somos uma das continhas no colar, tá? De Deus. Então hoje nós vamos falar o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita aqui, ó. Bhagavad Gita aqui. Hoje vamos falar o último verso do capítulo 4, o verso 42, que diz, né, 42, Tasmada Gyana Sambutam Ritestam Gyana Sinatmadaha Chittavainam Shamsayam Jogam Achistotista Bharata. Então, Krishna está dizendo para Arjuna, né, depois desse capítulo 4, que ele discorreu várias espécies de sacrifício para você obter o conhecimento transcendental, Krishna está falando para Arjuna. Portanto, as dúvidas que, por ignorância, surgiram em seu coração, devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com a yoga, ó Bharata, levanta-se e lute. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em seu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com a yoga, ó Bharata, levanta-se e lute. Então, Krishna, ele está instruindo Arjuna, né? Está instruindo Arjuna, e Arjuna ele é colocado numa posição humanoide. Arjuna é um devoto puro que foi colocado por Krishna em ilusão para que o Bhagavad Gita fosse transmitido a ele de tal forma que todo mundo que tivesse em ilusão pudesse realizar Deus. Então o Bhagavad Gita ele é chamado ABC espiritual nesse sentido, que ele é o estudo preliminar para você se render completamente a Krishna. Quando você lê o Bhagavad Gita, você obtém esse conhecimento de quem é Deus. E você ouve o próprio Deus falando diretamente para Arjuna. E Arjuna, ele representa você.
Você é o Arjuna. Quando você está lendo o Bhagavad Gita, né? Ah, mas Deus ele não está presente, ele está presente. Se você está lendo o Bhagavad Gita ele é absoluto. O Bhagavad Gita é Krishna, tá? Quando você tem a percepção espiritual, você já não fala que o Bhagavad Gita é um livro, é uma escritura. Enquanto você não realizou, enquanto você não se rende a Krishna, tudo bem. O Bhagavad Gita são palavras bonitas, filosóficas, né? É a canção do Supremo. Mas depois que você realiza Krishna, depois que você aceita Krishna como o Senhor Supremo, o Bhagavad Gita, você compreende o valor absoluto das coisas. Então, Krishna ele não é diferente do seu nome, ele não é diferente de suas atividades, de suas qualidades, de suas palavras. E é isso que a gente tem que entender, a gente tem que criar uma unificação de consciência, onde você e Deus, você é parte, e Deus é o todo, e aí você cria essa unidade qualitativa de consciência, onde você vai conseguir ver, né, sentir, pensar em termos, né, sem lógicas absurdas, mentais, intelectuais, você vai começar a ver com o espírito. Tá? O seu espírito ele tem sentidos espirituais. O que é o trabalho de você fazer a prática espiritual? É você reativar esses sentidos que estão adormecidos, que estão obstruídos pela ilusão, pela sua identificação com esse corpo material. E daí você fala, quando você quer ver Krishna, com esses olhos materiais aqui, você vai ver Krishna numa figura, ou na deidade, né? Ou quando ele aparece mesmo, mas você não pode ver Deus assim, com os olhos materiais, porque eles são materiais. Krishna é espírito puro. E você também, sendo espírito puro, tem essa visão de ver Deus diretamente. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, no capítulo 11, Arjuna, você só pode me ver assim diretamente, porque Arjuna já tinha realizado Krishna. Krishna já tinha dado a realização para Arjuna. E Arjuna ele conseguia enxergar Krishna como Deus, né? Tanto que no capítulo 11 ele cai em reverência a Deus, porque ele, uau, eu estava tratando Krishna como um amigo em ilusão, e de repente ele tem aquela realização de que essa forma de Krishna é Deus. É algo assim que a gente não pode avaliar ainda enquanto está no início da vida espiritual. Mas não há dificuldade, certo? O espírito ele sempre tem que ver Krishna em tudo. E aí tem uma forma intuitiva que você vai conseguindo, né? Quando você olha uma deidade, quando você pega o Bhagavad Gita, você vai ver Krishna. Não tem que ver só aquela forma dele, de dois braços, não. Você vai ver Krishna em tudo. Não tem diferença entre Krishna. Quando você está cantando a Japamala lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Entendeu? Você já está presente com Deus. É isso que a gente tem que entender. Não é algo de um lugar, é algo que você, como espírito, nessa forma humana, ela te possibilita você chegar a esse ponto de realização espiritual. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. E aí ele diz para Arjuna, somente através do serviço devocional, que vai ter um pouquinho a ver aqui com o que a gente vai falar nesse verso, né? Somente através de você estar existindo na sua posição eterna de servo eterno amoroso meu, Krishna fala, é que você vai me ver assim, né, que as pessoas podem me ver diretamente assim como você está me vendo aqui no meio do campo de batalha de Kurukshetra. E daí nesse verso, né, Krishna vai instruindo a Arjuna, né, nós estamos aqui no capítulo 4, onde ele passa o conhecimento da alma, os meios de práticas espirituais, dos yogis que realizam os diversos aspectos dele, né, como energia, como dentro do coração, como uma pessoa. E aí depois quando ele passa o conhecimento, né, primeiro ele passa o conhecimento, depois você tem que usar esse conhecimento o quê? Para servir a Deus, para existir em ação nesse mundo de uma forma que você está vibrando divinamente. Você é potencializado por Deus a partir do momento que você toma atitude, você se coloca
nessa posição de rendição ao Senhor Supremo. E aí Krishna estava no meio do campo de batalha com Arjuna, com o exército inimigo, né, na frente dele, e está meio que hesitando, né, porque no começo Arjuna estava com dúvidas, e daí Krishna erradica as dúvidas dele com esse conhecimento, e grita, né, esse conhecimento é o que se chama de yoga. O conhecimento que cria a conexão com o divino é chamado yoga. Yoga é união, certo? É Bhakti Yoga. A yoga é através do amor. Tem vários tipos de yogas. Mas essa Bhakti Yoga é a yoga final. É a yoga do amor. Então ele está falando aqui, Arjuna, armado com a yoga, ó Bharata, né? Levante-se e lute. É isso que Krishna está pedindo para cada um de nós. Não ficar viajando aqui nesse mundo material, intelectualmente. Aí você fica lendo várias escrituras, se associando com vários mestres, né? E aí você fica naquela miscelânea de informações, de conhecimentos variados, mas você não faz o que você tem que fazer, que é se render a Deus, tá? Se você se render a Deus agora, naturalmente, quando você se rende ao divino, a sua intuição, o seu espírito começa a manifestar. E o seu espírito, ele contém, né, ele é Satityananda, o aspecto Titi, ele tem o conhecimento pleno de Deus. Então, quando você está vivendo no espírito, nessa consciência, quando você aceitou Deus, se rendeu, entende sobre a forma humana, então, naturalmente, esse conhecimento que é natural do espírito, ele se manifesta. Titi, né? Titi, Satiti, Ananda. Então, Titi. Titi quer dizer também a consciência. Né? Krishna representa o Titi supremo, a consciência suprema. Certo? Então, Arjuna está aqui no meio do campo de batalha, ele estava hesitando lutar, né? Como a gente estudou lá no Bhagavad Gita, né? Lá tem a playlist toda. E chega nesse momento, né, Krishna dá um basta, né? Imagina se Deus está diretamente com você, num local, escolheu você para ser um agente dele, né? Escolheu Arjuna para ser o primeiro preceptor, né? O receptor desse conhecimento. E daí você está no meio ali da batalha com Deus, você é um guerreiro super excelente, né? Porque Arjuna era um guerreiro da melhor qualidade, era o melhor guerreiro da época. E aí, olhando o exército inimigo, ele começou a racionalizar, tentar encontrar desculpa ou alguma lógica ou alguma instrução dentro da escritura para não realizar aquilo que Deus queria, e Deus estava na frente dele. Aí teve lá no capítulo 2 que a Arjuna vai e se rende, fala assim, Krishna, eu me rendo a você, por favor, agora me instrui, porque eu não tenho capacidade mais de negar, né, essa situação que eu estou. Eu sou um guerreiro e eu entendo que você é o ser supremo, mas eu não compreendo bem. Então Krishna começou a falar e chega aqui no final desse capítulo 4, depois de falar o resumo do Gita, depois de falar a Karma Yoga, né, o capítulo 3, depois ele está falando esse capítulo 4, conhecimento transcendental. E aí Krishna fala, levanta e luta, Arjuna, certo? Entende que eu estou aqui junto com você e que você já é vitorioso. Essa é a graça de um devoto já entende que Deus está favorecendo a pessoa que se conecta com ele. Daí, voltando a falar, né, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, essa conexão com Vishnu, com Krishna no seu coração, com essa percepção completa da presença dele em tudo, então, tudo mais sendo Deus em relação de amor com você, vai ser acrescentado na sua vida, para que você seja favorecido para atingir a meta espiritual. A meta que é pretendida por Deus, porque Deus quer que você volte para a dimensão da realidade original do espírito.
E lá você, em corpo espiritual, isso que é ensinado, né? Não é que você vai se absorver na energia de Deus, você sempre tem uma identidade espiritual eterna. E aí você vai ter olhos de ver Deus diretamente lá no mundo espiritual. Por isso que quando Krishna vem, ele fala os seus passatempos, certo? Para a gente entender que aquelas relações ali das gopis, dos parentes, dos amigos, né? Dos servos, das vaquinhas, todos eles são seres espirituais que estão tendo relação direta com Deus, como é na morada original divina. Por isso que quando a gente estuda os passatempos e a gente vai se aprofundando cada vez mais, a gente vai tendo recobra a consciência. Por isso que temos que ouvir sobre Deus, ouvir sempre, ouça sobre os passatempos de Deus no Bhagavatam, né? Principalmente o capítulo 10, que é o recheio, que é a nata, que é a essência do Bhagavatam, que é a vida de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. E daí não tem mistério. Você pode estar nessa forma humana, mas o conhecimento que foi passado para você, o conhecimento que você está absorvendo através dessa avidez, dessa rendição, vai te dar essa visão aqui e agora. Não há problema em você estar nesse mundo material. O único problema desse mundo é quando você não tem consciência espiritual, quando você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é você, o que é a vida, que esse mundo é só uma escola onde você está inserido, né, numa vibração chamada forma humana, que é criada por Deus para o propósito de você aprender, né, ou reaprender a amá-lo, porque você é um servo amoroso eterno dele. E se você não fizer isso, você não está lutando pelo propósito maior da existência, da sua existência, porque você chegou agora nessa forma humana depois de passar por várias formas. E essa forma, ela se destina unicamente a fazer o sacrifício de autorrealização. E para isso você busca o conhecimento. E depois do conhecimento você levanta, né? O que é levantar? Levantar é você ir para o espírito e luta. Então a luta do espírito nem é essa luta de você matar as pessoas, né? Como essa luta é o silêncio. Você entra no silêncio interno, ou seja, você se afasta da sua mente, do externo, e começa a sintonizar o seu coração com a energia divina que está presente em nós através do Senhor Vishnu. Então você vai meditar no Senhor Vishnu, você vai cantar o mantra, você vai estar sempre lendo. Se você já tiver uma realização, você pode vir aqui diante das câmeras falar um pouquinho de Deus e deixar que Deus inspire você. Nunca pode pensar com o falso ego, né? Eu que estou falando, não é você que está falando. Você simplesmente disponibilizou o seu tempo, depois de absorver um conhecimento, você se sentiu capaz de falar de Deus e você sente que há uma energia divina, porque tudo é energia divina. Ninguém está fazendo nada sozinho, certo? Ninguém está fazendo nada sozinho. Deus está agindo, cocriação. Deus está agindo junto com você. A Arjuna lá no meio da batalha de Kurukshetra, né, ele lutou, mas ele não estava fazendo. Deus já tinha destinado a vitória dele. Ele não sabia disso. E você tem que entender que desde o começo, quando você se sintoniza com Deus, ou quando você entra no reino de Deus, né, no seu coração, você já tem a vitória garantida. Essa é a bênção que um devoto entende, que nada no mundo vai perturbá-lo de maneira assim, né, que desanimadora, porque ele já está sentindo a presença divina em seu coração. Por isso você tem que se levantar agora, se levante e lute. Lute, né? Agora você vai lutar contra quem? Lá no capítulo 6 do Bhagavad Gita, Krishna fala, você tem que lutar contra a sua mente, não é nada externo, não tem nada externo. Nada externo
atrapalha. O que atrapalha é a sua mente. O que é o lado externo? É a sua mente projetando um mundo baseado no falso ego, na falsa interpretação da vida que te rodeia, onde você está existindo como um centro de carne, um centro astral, emocional, mental, né? E você não é nada disso, você é um espírito. E aí você tem que lembrar o tempo todo disso, né? E aí a sua mente, ela vai sendo desprogramada, ou vai sendo programada espiritualmente, ou desprogramada materialmente. Você não começa mais a ficar envolvido com a energia material, mas você está vivendo a energia material e está vendo Deus em tudo. Então essa é a luta. A luta, né? Como diz o senhor Buda, né? Não é vencer 1 milhão de guerreiros numa batalha, mas é vencer a si próprio. Vencer a si próprio significa vencer o falso ego, né? Vencer o falso ego. E para vencer o falso ego, você tem que estar entendendo que sempre que eu não sou esse corpo material. Eu não sou as emoções. Eu não sou os pensamentos. Eu sou um devoto puro de Krishna que no momento estou completamente iludido, igual o Arjuna, cheio de dúvidas, e através das dúvidas eu hesito em seguir a vida espiritual, porque eu estou acomodado, condicionado na vida material, e por isso eu não quero me levantar e lutar. Cada dia é uma oportunidade que Deus fala: levanta, meu filho, levanta, luta. Luta, coloca a sua mente na minha direção. Coloca a sua mente para estudar, sua mente para cantar o nome, sua mente para, né, conduzir o seu corpo, as suas emoções, tudo na direção de uma boa associação nesse mundo, de boas leituras, né? A comida, você oferece tudo para Deus, tudo você vai se purificando, tá? Então, ele está falando aqui armado com a yoga. Ele era um guerreiro, mas ele estava armado com o conhecimento transcendental. Ele estava armado com a rendição, com a devoção. Essa é a arma. Qual é a arma para essa era de Kali Yuga? A arma que Deus nos deixou aqui para combater as ilusões é o Mahamantra, é o santo nome de Deus. Como já dizia o Mestre Cristo, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus, ele trouxe o Mahamantra Hare Krishna. E aí a pessoa tem preguiça de cantar, então ela não está se levantando da posição material dela. Igual a pessoa que a gente sempre fala esse exemplo, a pessoa está dormindo, você acorda a pessoa, né, lá na cama dela, ela está sonhando, aí ela acorda, abre o olho e você fala assim: levanta, vamos para as atividades. Há uma realidade para você aprender, para você desenvolver sua consciência. Aí a pessoa está lá na cama de maia, e, não, agora não, deixa eu dormir mais um pouquinho, porque agora eu estou com preguiça. O alarme, né, pode tocar, né? Tem gente que quando toca o alarme, ele no sonho dele pensa que aquele alarme é um carro de bombeiro ou alguma coisa. Ele interpreta, ele racionaliza, ele imagina, mas ele não quer levantar para a realidade, porque realmente você está programado há tantos milênios e milênios. Você está sendo enganado há tanto tempo que para você a realidade é você ser anormal, se você ser uma vida de ilusão. Essa é a verdade, né? Então, por isso que Krishna ele fala aqui para Arjuna, né? Então ele fala: portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em seu coração, né? Porque ele estava em ilusão. Então, porque aí Krishna fala, elas devem ser cortadas com a arma do conhecimento. É muito importante você obter o conhecimento do Bhagavad Gita, porque ele é Raja Vidya, Raja Gunya, ele é o conhecimento mais confidencial, é o conhecimento mais secreto, é o conhecimento que todo espírito que quer realizar o divino precisa obter. Aí você faz a pergunta: mas por que você não lê o Bhagavad Gita? Eu pessoalmente conheço muitos devotos que estão há anos, né,
com Krishna, mas não tem esse conhecimento do Bhagavad Gita. Não leram o Bhagavad Gita profundamente, não se absorveram. E aí o conhecimento, a mente, ela projeta o mundo de acordo com o conhecimento. Se você não estiver projetando o seu mundo de acordo com a palavra, com a autoridade divina, que vem aqui muito humildemente nos ensinar como sair dessa matrix, então você está vacilando. É uma hesitação no modo da ignorância, ou no modo da paixão, né? Aquelas pessoas que inventam milhares de coisas para fazer, que eu tenho que fazer isso, que amanhã eu tenho que fazer isso, e agora eu tenho que fazer aquilo e aquilo lá, e não tira nem 10 minutos para meditar em Deus. Aí está reclamando da vida, aí está sempre angustiado, né? Essa pessoa está sempre numa situação assim caótica, no psique, na emoção, está desequilibrada, né? Não consegue sentir a fragrância da existência divina. Para ela, todas as flores que ela encontra no mundo não tem cheiro, né? Ou um cheiro ruim. Ela não consegue entender uma coisa tão simples, que você é um espírito e que você tem que se render a Deus, para você escapar desse projeto de ignorância que é o mundo material sem você estar rendido a Deus. Então, se você obteve o conhecimento do Bhagavad Gita, Krishna está falando aqui, ó, as dúvidas que surgiram do seu coração, elas devem ser cortadas com a arma do conhecimento. O conhecimento é como o sol e a dúvida é como a escuridão. Só que esse conhecimento que é dado por Krishna, por Deus, no Bhagavad Gita, ele é como o sol do meio-dia, não tem nem sombra. É algo, né? E aí você tem que realmente estar com esse sol brilhando, né, dentro do seu coração, para que nenhum pensamento de escuridão, emoção negativa, emoção de maia, de dúvida, de incerteza, de insegurança, né, de medo, nada disso entra no coração de um devoto, porque isso aí só existe na mente que está desconectada do Supremo. Compreende? A gente tenta falar aqui numa linguagem mais simples, né? Então o Bhagavad Gita, se você nunca leu, tá? Eu fiz uma playlist, eu mastiguei o Bhagavad Gita todinho lá no Fogo 108. www.youtube.com/fogo108. Ali na playlist tem o estudo completo do Bhagavad Gita, né? Tem aulas até de 4 horas, onde eu vou mastigar o Bhagavad Gita de tal maneira que no final dessas aulas, se você não se render a Krishna, então a escolha é sua, né? Ninguém está impondo nada, mas está ali o Bhagavad Gita e segue quem quer, né? Quem quer vai, né? Tudo posso, mas nada me convém. Então o Krishna está falando nesse verso aqui que é maravilhoso, né? Que é o último verso do capítulo 4, que Arjuna, né, que as dúvidas do seu coração, não as dúvidas da sua mente. Olha só, isso é muito importante, tá? O nosso coração é como se ele fosse uma mente mais poderosa, né? Inclusive o nosso coração tem neurônios, né? Dizem que a emanação do nosso coração é 5.000 vezes maior que do cérebro. Tão poderoso é o nosso coração, que é onde habita superar o meu espírito. Então a dúvida do coração é a dúvida da não rendição. A mente, ela não é feita para se render a Deus. Ela é feita para chegar num ponto onde ela cede para o coração e aí o coração é que se rende. Então Krishna está falando, essa dúvida no seu coração, ela deve ser erradicada imediatamente. Deve ser cortados com a arma do conhecimento e armado com a yoga, que yoga real é quando você tem o conhecimento de Deus. Não adianta você falar que está fazendo uma yoga se essa yoga não visa a conexão plena com o divino. Se não há essa intenção, a yoga não é yoga. É uma des-yoga, né? É uma prática que não faz sentido.
Então, Krishna está falando assim, armado com a yoga, que é derivada do conhecimento, do conhecimento que você obtém, naturalmente você vai se levantar e lutar. Porque se você conhece, não faz sentido você não se levantar e lutar. Por isso é muito bom a associação, sempre estar ouvindo sobre Krishna, sempre estar ouvindo alguém que já está inserido, né, nesse contexto divino, e que mostra que não tem nada, assim, não é nada demais, você passa a ver que tudo é Deus, só isso. Mas para você ver Deus, você tem que autorrealizar. Na verdade, você não tem que fazer nada, você tem que se tirar fora essa impregnação, esses anartas, essas sujeiras materiais, esses que criam vícios, que criam hábitos, que criam ideais, que criam partidarismos, que criam orgulho, né? Você tem que tirar tudo isso e deixar sua vida light. Você vai ficar vida simples com pensamentos elevados. E aí você está em yoga, você está vendo, né? Eu olho aqui, está aqui um copo d'água, olha o copo d'água, eu estou vendo ali, é Krishna, o átomo. Mas por trás desse copo aí tem uma energia Brahman. E essa energia Brahman, onde tudo se manifesta em todas as dimensões, ela emana do ser absoluto original, que é chamado, né, Krishna. Então, Krishna, Baladeva, Balarama, tudo ali é o miolo da origem de tudo. Agora, você não vai poder compreender com a sua mente o que é Krishna ser o centro da existência. Você vai só compreender isso quando você chegar no ponto da arguição espiritual, da aproximação espiritual. E aí Deus, ele vai revelar do jeito dele para você, né? Porque Deus, ele faz do impossível o possível. O infinito pode se revelar para o infinitesimal. O oceano, ele pode se revelar para a gota, porque o infinito é o infinito. Deus é onipotente. E você existe dentro da onipotência de Deus. Por isso que quando você avança muito espiritualmente, você, em termos relativos, também é uma pessoa onipotente. Igual o Senhor Brahma. O Senhor Brahma é uma alma, mas ele cria um universo. Perto de nós, o Senhor Brahma é um ser onipotente. Ou seja, está usando a potência de Deus num grau inimaginável por nós para criar um universo que tem várias galáxias, que tem vários planetas, e um desses planetas é onde nós estamos agora aqui ouvindo, né, o Bhagavad Gita, aprendendo sobre o Senhor Brahma, sobre Krishna, sobre a natureza absoluta das coisas, sobre yoga, né, sobre essa atitude que temos que ter de levantar e lutar. Então é a luta. Essa é a verdadeira luta da forma humana, né? Não é uma luta externa. A luta externa, a partir do momento que você está vivendo em Deus, nessa consciência superior, o externo é o quê? Ele é o reflexo desse sentimento de gratidão, de pureza, de amor, né? Então você vai atrair na sua vida aquilo que é favorável ou recíproco à sua energia divina. Isso é algo evidente, né? É uma lei até da mente, né? Nem precisa falar que é do espírito. Tudo que você semeia, você colhe. Tudo que você emana através dos seus pensamentos, você recebe do universo. Tudo que você sente, você também constrói, baseado no sentimento, aquilo que se chama a sua vida material. É muito simples entender isso. Por isso que Deus está falando do Bhagavad Gita para que nós pensemos sempre neles. Pensa sempre em mim. Né? Torne-se meu devoto. Levanta dessa cama de ilusão. Arme-se com o conhecimento do Bhagavad Gita. Vai hoje mesmo. Bhakta Alemão, onde tem esse Bhagavad Gita? Eu quero ler esse Bhagavad Gita imediatamente. Porque é a arma, né? Outra arma em Kali Yuga, né? Além de ler o Bhagavad Gita, o canto 10 do Bhagavata, é você também cantar o santo nome de Deus. O santo nome de Deus é mais poderoso ainda do que o Bhagavad Gita, mas tem que andar junto.
certo? Porque você tem que entender o que é esse mundo material, por que eu estou aqui agora, o que está acontecendo, onde está Deus, né? A gente pergunta, mas por que Deus deixa acontecer o mal, né? A gente nunca fala que Deus faz o bem, mas lembra só que o mal está acontecendo. E esse mundo material, quando você está vivendo na ignorância completa, mesmo bom é mal, certo? Mesmo aquilo que você julga que é agradável, é um lado oposto do futuro sofrimento que está vindo desse sentimento, porque aqui nesse mundo, esteja você feliz, né, materialmente, ou mentalmente, ou triste, tudo é uma fase, tudo vai acabar. Então a felicidade que é contínua é a felicidade onde você está sempre comungando o seu coração em yoga, né, em união espiritual com Deus. E daí você nunca cai dessa posição de paz. E dessa paz é que você fica emanando essa felicidade, esse êxtase espiritual. Ou como Krishna diz no Bhagavad Gita, você fica rejubilante no eu. Então o eu, o seu eu, é uma parte do eu supremo. Está tudo ligado. O meu eu e o seu eu, nós estamos integrados em Deus. De modo que nós somos deuses conectados ao Deus Supremo e automaticamente nós somos a expressão de Krishna. Somos Krishninhas. E você não esquece isso quando você se conecta com Deus. E daí você passa a ser um mágico, um mago, um construtor na sua vida. Você passa a ser um co-criador maravilhoso e incrível. Certo? Então, quanta coisa bacana que as pessoas estão perdendo de viver num certo tipo de êxtase interno nesse mundo, né? Ou em qualquer lugar que ele tiver, até mesmo no inferno, porque elas estão muito preocupadas com o pequeno mundinho delas, com o falso ego. Elas perdem a energia dela toda nesse mundo tentando resolver frivolidades. Algo que vai ser resolvido uma hora. Se não for resolvido é porque não era para ser resolvido. Compreende? Agora a oportunidade de você pegar o Bhagavad Gita, igual a gente está fazendo aqui, estudando, né? Se você não gosta de ler, então ouve aí as aulas do Bhakta Alemão. Bhakta Alemão é um cara legal. Compreende? Bhakta Alemão está sendo usado por Krishna. Mas Bhakta Alemão, quem é Bhakta Alemão? Não é nada. Bhakta Alemão é um corpo que está passando aqui entre milhões de seres que estão falando de Krishna, que estão cantando mantra, cada um fazendo o seu serviço específico. Tá? O cara que está lá varrendo o templo lá de Krishna, né, com o maior carinho, né, às vezes ele é superior em devoção ao Bhakta Alemão que vem aqui só falar conhecimento. Compreende? Deus está vendo o amor que você está colocando na sua atividade natural do seu dia a dia, usando o seu talento em relação a Ele. Isso é yoga, isso é conhecimento. Tá? Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada aqui. Ele fala, né? O sistema de yoga ensinado neste capítulo chama-se Sanatana Yoga, ou atividades eternas executadas pela entidade viva. Tá? Então esse capítulo 4 é muito importante, que você vai entender as atividades eternas da entidade viva. Essa yoga, né, Sanatana quer dizer eterno, né? Essa yoga que te une eternamente com Deus, né? Essa yoga divide as ações sacrificatórias em duas categorias. Uma delas é chamada sacrifício dos bens materiais e a outra conhecimento do eu, que é a atividade espiritual pura. Tá? Então, o sacrifício dos bens materiais, ele explica nesse capítulo, né? Uma atividade em que você está, de certa forma, renunciando à luxúria, à cobiça, para se posicionar, né, no eu, naquilo que você é.
Você para de ficar no falso ego. Falso ego é isso. Falso ego é viver na luxúria e na cobiça. E na ira. Tá? Então, a outra, né, atividade de Sanatana Yoga é o conhecimento do eu, que é a atividade espiritual pura, que é o que estamos fazendo aqui nesse momento, tá? Se o sacrifício dos bens materiais não for empregado para a compreensão espiritual, então este sacrifício torna-se material. Não adianta só ser bom, não significa somente renunciar aos bens materiais. Tudo que te é oferecido pela vida, você tem que usar em favor do serviço devocional, em favor de você mesmo, um favor próprio de você se autorrealizar. E daí você usa o seu tempo, a sua energia, a sua boa condição kármica, que vai vir naturalmente quando você estiver com Deus, para você usar a sua vida, né, de alguma forma, para estar transmitindo a mensagem, né, espiritual, ou a solução, né, vamos dizer assim, da vida. Esse conhecimento incrível que estamos falando aqui só em um verso, né? Quantas coisas falamos aqui só em um verso. Então, se você não faz nenhuma dessas atividades sacrificatórias que foram explicadas aqui no capítulo 4, visando a oferecer tudo para Deus, então aqui Prabhupada está falando, né? Essas atividades são sacrifício material. Apenas dão crédito kármico, mas não liberam a sua alma, tá? Mas aquele que executa esses sacrifícios com objetivo espiritual, ou seja, em serviço devocional, faz um sacrifício perfeito. Temos que modular, vamos dizer assim, a nossa vida em atividades sempre visando a servir a Deus. Daí, nossos pensamentos, emoções e atividades, nosso querer, né, se torna perfeito. Tá? Porque Deus, por exemplo, ele age só para o nosso bem. Deus, ele age para nos servir. E nós, como partes de Deus, também temos essa energia de servir. Não só a Deus, servir a tudo, a vida, a natureza, ao próprio conhecimento. E daí temos que fazer a nossa vida perfeita. Não esse tipo de perfeição, que eu sou perfeito, né? Como é entendido materialmente. A perfeição está simplesmente em você sintonizar com Deus e agir nesse mundo de uma maneira agradável, de uma maneira onde você possa espiritualizar a sua vida e a vida dos outros. Isso que é amar ao próximo como a ti mesmo. É você fazer com que ele realize a perfeição dele nessa sintonia com Deus, onde ele naturalmente vai se colocar em serviço devocional, vai desenvolver o seu corpo espiritual, e daí os seus sentidos, né, do espírito vão se tornar eminentes para ele ver Deus em tudo. Aí ele vai compreender o que é Krishna, a pessoa, o que é Krishna, a energia, o que é Krishna no coração, certo? Mas você tem que levantar e lutar. Levanta dessa cama de Maia o quanto antes, porque a morte pode estar no dia de amanhã. Né? Sai um pouquinho dos seus sonhos, dos seus projetos de uma vida material perfeita. Não há harmonia nesse mundo. Esse mundo é, como diz, né, problema atrás de problema. Mas se você está com Krishna, você já não sente esse problema como um problema assim, que vai te agitar mentalmente. Você entende que Deus vai resolver tudo. Mas você também não vai ficar passivo. Você vai agir tendo a certeza de que você está fazendo o que tem que ser feito, né? Não vos preocupeis com amanhã. Já basta a preocupação de hoje, dizia, né, o mestre Cristo, né? Então se preocupa hoje, se você está sintonizado com Deus, e vai resolvendo as suas coisas de acordo com o que está vindo para você. E aí você vai ficando cada vez mais em Deus, e essa problemática vai ser meio que sendo aliviada, né? Deus, ele vai
trazendo menos problemas para a sua vida, quando ele vê que você realmente está usando o seu tempo para realizar o Espírito. Porque no final é Deus que está fluindo com você. E esse fluxo de amor é o que temos que fazer. Tanto você quer amar a Deus acima de todas as coisas, como Deus quer amar você acima de todas as coisas. Entende? É só um fenômeno, é só um sintoma de existência. É o amor, você como parte, Deus como todo. O oceano mergulhando na gota e a gota mergulhando no oceano. É o mesmo fenômeno, só que você não deixa de ser gota e o oceano não deixa de ser oceano. Então esse sabor salgado, vamos dizer assim, do oceano, o sal é o amor. E é tão simples. Mas a nossa mente, ela é louca, ela é alucinada, ela só quer te levar para algo que te afasta desse desejo interno de você se absorver na fragrância divina, que está em tudo, que está em todos os objetos, tá? E você passa a tolerar mais o mundo, respeitar as pessoas, você fica mais humilde porque você tem o conhecimento de Deus, você tem a potência de Deus e Deus, até o próprio Krishna, ele é muito simples, ele não se exponencia assim como Deus, ele nunca se revela como Deus. E até mesmo lá em Vrindavana, Krishna, ninguém sabe que ele é Deus. Então, Krishna é o renunciado supremo. Ele é o ser mais humilde. E um devoto parte dele, se vibra divinamente, naturalmente é humilde. Não está interessado em elogio, não liga para crítica, ele está simplesmente, né? Krishna vem aqui, passa o conhecimento, vai embora, vai para outro universo, e ele fica rodando, e ao mesmo tempo ele nunca sai de Vrindavana, isso é uma característica absoluta que nós devemos entender, e Deus ao mesmo tempo ele está no coração de cada pessoa, ele é o ser mais íntimo que existe. E aí você está vivendo como um falso ego, se acha insignificante, acha que esse mundo é todo, a sua rotina, né, é tudo, e você vai levando aquela vidinha medíocre, miserável, sempre reclamando, cheio de ansiedades, cheio de preocupações, e a sua mente não para, e vai batendo, e você cada dia, né, sente que, oh meu Deus, eu não encontro a solução. Aí Krishna fala, levanta e luta. Se renda e viva a sua vida em mim. E aconteça em mim, cocrie a sua vida comigo. E se você fizer isso, você vai ver que não, tudo vai ser, é outra dimensão, Não dá para falar. O que eu posso falar aqui é isso. Renda-se, levanta e luta. É igual Krishna falando para Arjuna. E daí quando Arjuna despertou e entrou na luta, na batalha de Kurukshetra, então Arjuna lutou assim com o maior prazer, né? Ele estava fazendo o serviço devocional, ele era um guerreiro, e cada um de nós é esse guerreiro, cada um de nós é Arjuna. Nós temos que lutar nesse sentido amoroso, de exponenciar em nosso coração a presença divina, nessa intimidade cada vez maior com Deus, certo? Então, quando chegamos às atividades espirituais, verificamos que elas também se dividem em duas, a saber, a compreensão do próprio eu, da nossa posição constitucional, né, como espírito, servo eterno de Deus, parte integrante de Krishna, e a verdade referente à suprema personalidade de Deus, que você entende quem é Deus, Krishna. Então você vai entender isso perfeitamente. E aí, naturalmente, as suas atividades espirituais estão baseadas nessa compreensão. Tá? E quem segue o caminho do Bhagavad Gita, como ele é, e pode muito facilmente entender estas duas importantes divisões do conhecimento espiritual. Quem sou eu e quem é Deus. Tá? E como que nós estamos integrados. Ele não sente nenhuma dificuldade em obter o conhecimento perfeito,
de que o eu é parte integrante do Senhor. E esta compreensão é benéfica, pois pode-se então compreender facilmente as atividades transcendentais do Senhor. Quando você vive como parte de Deus, você consegue entender as atividades do todo. É isso que está sendo explicado por Cristo no tempo todo. Você só pode se aproximar de mim quando você está em serviço devocional. E você só pode estar em serviço devocional quando você está situado no Espírito. E para estar situado no Espírito, você tem que obter essa compreensão que a gente está falando aqui agora. Tá? No começo deste capítulo, as atividades transcendentais do Senhor foram mencionadas pelo próprio Senhor Supremo. Quem não entende as instruções do Gita é infiel e deve ser considerado como aquele que faz mau uso da independência fragmentária que lhe foi concedida pelo Senhor. Então Deus te deu a liberdade para você fazer, para você ser fiel a Ele, a Deus, né? Mesmo que inicialmente você não aceite Deus como Krishna como Deus. Então, se você não está entendendo que tudo é energia do divino, inclusive você é parte dele, esse corpo material é a energia inferior de Krishna, tudo explicadinho, mastigadinho no Bhagavad Gita por Krishna. Então você não está fidelizando a sua existência à oportunidade que Deus te deu para você realizá-lo. Então você é um infiel, tá? Nesse sentido, né? Você está paquerando a energia de Maya. Você está querendo, né, se relacionar com Maya. Então você está infiel a Deus. Mas quando você entende que Maya é uma energia de Krishna, então você está namorando Krishna em Maya. Dessa forma, né? Você não cai da sua posição. Você não afasta a sua mente, né, de Deus. Aquele que não compreende a verdadeira natureza do Senhor como eterna, bem-aventurada e onisciente personalidade de Deus, apesar de todas estas instruções, de certo é o tolo número 1. Quem está falando isso é um devoto puro, que foi mandado por Krishna aqui para explicar o Bhagavad Gita, para detonar todos os outros impersonalistas que estavam interpretando o Bhagavad Gita de maneira ignorante, né? Então, Prabhupada fala, você é o tolo número 1, certo? Porque, apesar de todas essas instruções, você não entende essa posição perfeita, completa de Deus como a existência completa, a consciência, o conhecimento completo e a bem-aventurança completa. Só se aproximando de Deus é que você pode sintonizar isso no seu coração e viver isso de forma perfeita. Então, Prabhupada fala que é o tolo número 1. A ignorância pode ser removida através da aceitação gradual dos princípios da consciência de Krishna. Desperta-se a consciência de Krishna com os diferentes tipos de sacrifícios oferecidos aos semideuses. Aí ele vai falar, né, os diferentes tipos de sacrifícios, né, oferecido aos semideuses, o sacrifício ao Brahman, sacrifícios do celibato, na vida familiar, no controle dos sentidos, na prática da yoga mística, na penitência, na renúncia aos bens materiais, no estudo dos Vedas e na participação da instituição social chamada Varnashrama Dharma. Tá? Então, são os tipos de sacrifício que ele decorre aqui nesse capítulo 4, que as pessoas têm uma propensão de fazer certas práticas visando a liberação espiritual. Tá? Todos estes, né, são conhecidos como sacrifício, e todos eles baseiam-se em ação regulada. Mas no centro de todas estas atividades, o fator mais importante é a autorrealização. Aquele que busca por este objetivo é um verdadeiro estudante do Bhagavad Gita. Ou seja, não faça todas essas atividades que foram faladas aqui, se você não tiver com o interesse, né, você faz uma penitência,
até mesmo uma adoração a Brahman, você tem que visar a sua autorrealização. Tem estágios, tá? Quem realiza o Brahman primeiro é o primeiro estágio, tá? Aí você vai realizando até realizar Krishna. Então você tem que, se você não tem essa intenção de autorrealização, então qualquer sacrifício que você fizer é inútil. É sacrifício material. Ou ignorante, né? Aquele que busca esse objetivo da autorrealização é um verdadeiro estudante do Bhagavad Gita. Mas quem duvida da autoridade de Krishna recua, cai, né? Vai para o abismo. Aconselha-se, portanto, que se estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura sob a orientação de um mestre espiritual genuíno. Quando a gente lê aqui o Bhagavad Gita, os significados de Srila Prabhupada, né, a gente está repetindo o que Srila Prabhupada fala, então nós temos essa oportunidade de receber diretamente o conhecimento de um mestre fidedigno, né, verdadeiro, enviado por Krishna, e por isso que Prabhupada ele fez esse serviço, essa obra, né, do Bhagavad Gita, para que os posteriores mestres farsantes, né, ou pessoas que não têm nada a ver com Krishna, apesar de muita erudição, não ganhasse assim, uma notoriedade, um destaque. Então, Prabhupada veio para ser estabelecido por Krishna como a palavra que traduz em significado perfeito, né, de um devoto puro, os versos do Bhagavad Gita. Tá? Então, assim como a gente se associa com Krishna lendo os versos do Gita, a gente se associa com o mestre espiritual fidedigno, puro, vendo o significado do Srila Prabhupada. Prabhupada, pada, posição, Prabhu, né? Do Senhor. Aquele que assume a posição do Senhor, ou seja, que facilita para as pessoas a linguagem dessa escritura, que é o conhecimento mais secreto. Não é secreto, porque... então, aconselha-se, portanto, né, o mestre espiritual autêntico está eternamente na sucessão discipular e, em hipótese alguma, ele se desvia das instruções que o Senhor Supremo transmitiu ao Deus do Sol há milhares de anos, por cujo intermédio as instruções do Bhagavad Gita desceram ao reino terrestre. Tá? O mestre espiritual não é aquele que inventa uma filosofia, ele simplesmente é um papagaio, ele repete o que Krishna falou. Só que o mestre espiritual ele tem autorrealização, e aí ele pode traduzir, né, numa linguagem compreensível para qualquer pessoa que faça uma pergunta ou que queira compartilhar um assunto espiritual. Ele vai falar tudo, né, através da inteligência divina que atua nele, a instrução da autoridade suprema. Ele é inspirado diretamente por Deus através da realização desse conhecimento, que é a arma da yoga, né? Onde ele consegue fazer com que outra pessoa também se renda a Deus de uma maneira bem simples, sem complicação, sem tanto ritual, sem tanta parafernália, né? Deve-se, portanto, seguir o caminho do Bhagavad Gita como é expresso no próprio Gita e ficar atento às pessoas interesseiras que buscam o engrandecimento pessoal e que desviam os outros do caminho verdadeiro. Aqui Srila Prabhupada já está fazendo uma profecia, né, como mestre Cristo, né, que vão haver muitos lobos no meio das ovelhas, se fingindo de bonzinho. E aqui ele fala também, fiquem atentos com as pessoas interesseiras, que querem ser gurus, que querem ser mestres espirituais, que querem ter essa posição de engrandecimento dentro de uma instituição, qualquer instituição, né? Até mesmo em instituições materiais. Na verdade, todo mundo que se finge de bonzinho, às vezes está querendo dar o golpe, está querendo, né, ser mais que Srila Prabhupada. Imagina, está querendo a posição de Srila Prabhupada. Não vai ser fácil, certo?
Não vai ser fácil. Que Krishna está no coração dessa pessoa aí, vai dar uma lição nela logo, logo. O Senhor é definitivamente a pessoa suprema e suas atividades são transcendentais. Quem entende isto é uma pessoa que já começa o seu estudo do Bhagavad Gita numa plataforma liberada, certo? Para você ler o Bhagavad Gita, você já tem que estar numa plataforma liberada, que seja, você tem que aceitar que você é uma parte integrante de Deus, que você é um espírito, você tem que aceitar completamente isso, senão bota o Bhagavad Gita de lado e não lê. E você tem que estar convicto de que Krishna, né, você tem, pelo menos inicialmente, você tem que se render a essa instrução de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Aí você vai ler o Bhagavad Gita, você vai entender o Bhagavad Gita, porque aceitando Krishna como Deus, você está abrindo o seu coração para que ele possa manifestar a sua revelação, né, a sua graça, a sua misericórdia, e aí você realmente acorda e, uau, quanta complicação eu coloquei na minha mente, o quanto minha mente me perturbou, não querendo deixar que eu levantasse da minha cama de Maya e lutasse. E quando você está lutando com Krishna, é muito fácil. É muito fácil, porque imagina, Krishna ele é neutro, mas com seus devotos ele tem uma quedinha, né? Para ajudar você a voltar para a dimensão do espírito após a morte dessa forma humana. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei muito. Sempre que eu falo aqui eu também estou ouvindo, né? Eu estou interagindo com a energia divina e com a energia de vocês, tá? Essa energia está toda aqui, está toda condensada. Quem está ouvindo já está com o pezinho lá para se render para Krishna. Está com o pezinho já, né? Tem outros que já entraram e que o sabor de emanar essa fragrância da linguagem divina, de falar de Krishna, tudo é muito sensacional. Ok? Um beijo no coração, muita luz para vocês. Levantem e lutem. Hoje. Haribol!